tá? Vamos ler então. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que em nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Se eu puder subir um pouquinho mais aqui, Maurício. Eu não sei se você já ouviu, nós aqui na igreja gostamos de usar a expressão, eu particularmente gosto de usar também, a expressão vamos firmes. Ou então, como é que você está? Alguém me pergunta, como é que você está, pastor? Estou firme. Estou firme, vamos firmes. Isso para mim é mais do que um adágio, é mais do que uma forma de comunicar, é mais do que uma fala. Isso para mim é uma verdade, não é? É uma verdade no sentido amplo da palavra e também como necessidade, não é? A gente precisa estar firmes. A palavra de Deus está aqui nos dizendo, o apóstolo está aqui nos ensinando de que a gente precisa estar firme. Paulo está pedindo para a igreja de Corinto para que eles possam estar firmes, que eles se mantenham firmes, que eles não se abalem, e que também, depois deles estarem firmados, eles continuem dedicados à obra de Deus. Aqui tem irmãos que estão anos na igreja e sabem que, e na própria vida, de que começar alguma coisa, seja o que for, um casamento, uma empresa, um negócio, começar um curso, muita gente começa, não é? A minha turma da psicologia, quando nos formamos há 10 anos atrás, nós éramos 50 alunos, se formaram, se eu não me engano, 16. De quase 50 na turma, se formaram 16. Então veja, começar alguma coisa, começar na igreja, a frequentar a igreja. Quantos nós vimos pessoas que nós conhecemos que começaram na igreja e voavam nas paredes e cuspiam fogo, e rodopiavam e voavam, e eu gosto disso. Eu não sou contra essa coisa de expressar o seu contentamento, seu coração. Eu gosto disso. Nós somos, hoje eu conversava com um dos nossos pastores pela manhã em atendimento, não é? Ele disse, pastor, a raiz da nossa igreja é uma raiz não contemplativa, não é? Nós estávamos falando disso hoje pela manhã, não é? Nós não somos uma igreja que fica assim, ó, o pastor prega 1 hora e o povo fica só, e não há palma, não há glória, não há manifestação. A gente celebra, a gente dança, a gente canta, levanta as mãos. Nós somos um povo celebrativo. Nós somos um povo celebrativo. Glória a Deus. Então assim, nós somos um que se expressa. Eu vou tirar esse outro microfone e vou usar isso para não ter problemas aqui. Me dá só nesse aqui, Maurício, porque eu não posso nem me movimentar porque ele já mexe, então eu vou seguir nesse daqui. Põe esse aqui. Digam amém. Vocês estão me ouvindo bem? Digam amém. Então veja, nós somos por estrutura, por natureza, a nossa igreja local, um povo que se expressa, e eu gosto disso, não é? Eu acho que a gente deve, a Bíblia diz, não é o que eu acho, a Bíblia diz que quem está alegre cante. Então a gente deve se expressar. Nós somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja que celebra, que canta, que adora o Senhor, que vibra, e isso é muito bom. Agora, há algumas pessoas que eles ficam só nisso, não é? No começo da sua caminhada com Deus, da sua vida, eles chegam, eles entram no fervor e eles cantam com uma igreja, eles celebram com uma igreja, eles vibram e estão ali faceiros, e parece que aquela pessoa vai ganhar Santa Maria naquela semana. Parece que aquela pessoa vem com um furacão e ela está empolgadíssima, e como eu disse, domingo, não é? Uma semana depois, alguns meses depois, menos de alguns anos,
essa pessoa já se desviou, está esmorecida, está desanimado. Ele não foi firme, não é? E eu gosto muito de nós irmos um passo após o outro, não é? Às vezes quem quer ganhar o mundo inteiro num dia, não ganha nem a sua alma. Então é melhor nós irmos constantes, não é? Há uma necessidade, meus irmãos, de nós estarmos firmes. E o que é estar firme? Estar firmado. A conotação de estar firme é aquele entendimento de que algo que está muito bem numa base, numa estrutura. É como se colocasse, pegasse uma madeira ou um concreto e firmasse bem alguma coisa. É algo que não balança, que não tem variação, que está constante. É o oposto do que nós brincamos aqui no sul, não é? Eu estou firme igual palanque embanhado. Você já viu palanque firme embanhado? Não está firme, não é? O palanque não está firme no banhado. Ele está molenga, ele está sacolejando, não é? Não é isso, a gente brinca assim por brincar, mas essa não é a essência da vida. Ninguém consegue construir alguma coisa, seja no aspecto espiritual, mental, profissional, de ser bem sucedido, se não estiver bem firme, se não estiver bem estruturado, se não estiver bem convicto, se não estiver sólido. A gente não pode entrar numa relação se a pessoa um dia me quer, outro dia não me quer. A gente não pode servir um Deus que um dia me ama, outro dia me odeia. A gente não entra no serviço de servir a Deus com essas incertezas. Ao contrário, nós entramos no Evangelho e nós servimos ao Cristo porque Deus nos garante uma vida eterna. Há um momento que os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, nós deixamos tudo pelo Senhor. O que a gente ganha com isso? Quais as garantias que o Senhor nos dá, nos concede? O que o Senhor tem para a gente? Jesus, ele diz o seguinte: nessa vida, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Meu pai disse que não me queria como filho se eu fosse pastor. Por um tempo ele não me quis como filho. Meus irmãos, eu ganhei muitos pais. Muitos irmãos na igreja, quando souberam que na minha adolescência meu pai disse que não me queria como filho, porque eu queria ser pastor, me abraçaram e me cuidaram. E eu ganhei muitos pais. Então, nessa vida, Jesus diz 100 vezes mais. Se por causa do Evangelho um parente seu, um amigo seu disse que não queria a sua amizade, você vai ganhar muito mais. Muito mais amigos. Muito mais amigos. 100 vezes mais é o que Jesus nos garante. E melhor ainda, Jesus diz, nessa vida, nesse plano, 100 vezes mais. E no futuro, a vida eterna. Isso é garantias. Meus irmãos, você acha que eu não vou servir esse Deus? Você acha que eu não vou servir esse Deus que me dá garantias? Ele diz assim: se você me servir de todo o coração, todas as bênçãos lhe alcançarão, lhe acompanharão. Se você me servir de todo o seu coração, eu serei o seu Deus, e você será meu povo, propriedade minha. Então Deus não é assim: Senhor, eu te sirvo, o que o Senhor tem para mim? Não sei como é que vai ser. Vai depender como é que é, não sei. Deus dá garantia. Deus diz: se você me honrar, eu te honrarei. Vou falar disso domingo. Vou falar um pouco mais sobre honra domingo. Deus diz: se você me honrar, eu te honrarei. Deus não fica assim. Meu irmão, saia de uma relação que a pessoa, ela nem chove nem molha. Ela não sabe se ela é ou não é. Está com você ou não está? É seu amigo ou não é? É namorado ou não é? É marido ou não é? É esposo ou não é? É parceiro ou não é? Não pode ser aquela coisa, depende. É ou não é? Pelo menos para mim as coisas, elas são assim. Então escute uma coisa, querido. Nessa tarde, para esse povo especial, e eu gosto muito de estar com os irmãos aqui na sexta de tarde, não é?
eu quero que o Espírito Santo ilumine você, porque a gente precisa estar firme, precisa estar convicto. É isso que eu quero para a minha vida, é esse Deus que eu quero servir, é essa igreja que eu quero congregar, é essa igreja que eu quero participar. Quem é de tudo, acaba sendo de ninguém. Quem faz tudo, acaba fazendo nada. Meus irmãos, quem faz de tudo, no final não faz nada. Quem faz de tudo, no final não faz nada. Então escute, quem vai em tudo, no final acaba aí ficando sem nada. Quem quer tudo, acaba no final ficando sem nada. Então a gente precisa estabelecer padrões na nossa vida. Quem tem muitos deuses, esses dias evangelizando uma pessoa, eu disse a ele, existe um Deus, um Senhor. Eu disse, meu amigo, a natureza não é Deus. As pessoas dizem, Deus é a natureza, Deus é a cachoeira, Deus é o rio, Deus é a estrela, Deus é o sol, Deus é a lua, Deus são as matas. Eu digo, meu amigo, não é isso. Deus é o único Deus. O bacana, escute uma coisa, o bacana do servir a Deus, gente, é que Deus não se compara com o Deus com os deuses do Olimpo, com os deuses do panteão romano, sabe? Aqueles deuses do Olimpo, Zeus, Afrodite, Eros, os deuses do Olimpo e os deuses do panteão, que no final eram os mesmos deuses, gregos e romanos, só mudavam os nomes. Esses deuses que eram seduzidos por homens, por mulheres, esses deuses que faziam conchavos entre eles, não é? Esses deuses que disputavam o poder. Poseidon querendo sair dos mares e assumir o Olimpo. Hades, que não queria mais estar lá no Hades, nas profundezas da terra, queria tomar o lugar de Zeus, sabe? O bacana do nosso Deus é que Deus não é esse Deus. Deus não se compara a nenhum outro. Deus diz que fora dele não há Deus. Ele é o único Deus. Deus não disputa com o diabo. Deus não fica num cabo de guerra, disputando com Satanás. Uma hora Deus cede, outra hora Deus vai. Não! Deus é absoluto. O nosso Deus é único. Basta uma palavra e tudo muda. Basta um sopro e tudo muda. Esse é o nosso Deus. Olha, quando você vai estudar a mitologia grega e romana e os filmes, você verá que os deuses, para continuarem fortes, ele depende da adoração dos seres humanos. Meu irmão, Deus não depende da minha oração, do meu louvor, da minha adoração. Você sabe? Deus não depende disso. Na verdade, Ele não nos criou para isso, porque Ele dependia disso, não. Deus não depende disso, para Ele se fortalecer e ser mais Deus. Ele é absoluto, Ele é eterno. Essa é a coisa bacana de servir esse Deus, porque Ele se garante. Ele não tem forma, Ele não precisa de um formato para impressionar, para amedrontar, ou para ser apreciado como belo. Deus é esse Deus que não tem forma. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você pode aplaudir a Ele? Por favor, faça isso com alegria. Hoje é Santa Ceia, eu preciso ser sucinto com vocês. Primeiro, por que nós precisamos nos manter firmes? Por quê? Escute uma coisa, os dias, eles sempre foram maus e sempre serão. Por que a gente precisa se manter firme? Porque os dias são difíceis, os dias são de trevas. Por que precisamos nos manter firmes? Porque os dias são maus. Meus irmãos, a vida, ela não é tão simples assim. Você sabe que a vida é um desafio. Nós seres humanos, para sobreviver, a gente já começa nesse mundo tendo que batalhar para sobreviver. Senão a gente não vive. Nós vivemos numa selva de pedra, a gente vive qualquer sistema, pode ser qualquer sistema, onde tem o ser humano, tem complicações.
A gente vive numa sociedade em que um quer pisar o pé do outro, um quer assumir o lugar do outro. A gente vive numa sociedade que as pessoas, elas não se alegram com a vitória do outro. Eles torcem para que o outro pereça, caia, para dizer, eu disse que ia acontecer isso. A gente vive no mundo, meus irmãos, numa sociedade, não é de agora, é onde entra o humano. Desde quando entrou o pecado no mundo, você veja, quando Caim e Abel vão apresentar o sacrifício, Caim olha e diz assim, né? Deus aceitou o dele e não o meu. Já caiu os beiços. A gente vive num mundo, e não é de agora, é o mundo que Adão e Eva constituíram, o mundo debaixo do pecado, em que, quando você diz que está, você não precisa nem dizer, não é? Você não precisa nem dizer, nem anunciar, é visível Deus te abençoando, as pessoas dizem, terça-feira, eu fui ungir um carro do irmão aqui, estava ali brincando, até do Guilherme, do nosso baixista, e estava o Dielo também, os meninos ali, eu não sei se o Maurício estava junto, brincando com os meninos ali, ungindo o carro dele, e aí, ele disse, pastor, eu fui a São Pedro, lá dos meus parentes, e lá onde a minha mãe mora, e os vizinhos todos já, com os olhos desse tamanho assim, né, dizendo, eles me viram sair daqui, de bicicleta, e agora eu volto com esse carro, já estão falando, como eu devo estar vendendo drogas, eu devo estar mexendo com drogas, só pode, não é? Você entendeu? Aí o Dielo disse, pois é, um conhecido meu, um vizinho meu, comprou uma caminhoneta lá, já há uma conversa de que ele deve estar metido com uma boca de fumo, uma coisa assim. As pessoas não conseguem atribuir o sucesso pela via do sucesso, não é? Tem que achar alguma coisa. Geralmente quem pensa assim são pessoas frustradas. Essa é a sociedade que a gente vive. A sociedade estabelecida pelo pecado a partir de Adão e Eva, e a demonstração do próprio Caim, que cai os beiços. Quando Deus aceita o louvor, o sacrifício de Abel, é tão tal que Caim o mata seu próprio irmão. Então, escute, a gente vive num mundo disso, sabe? E não é esse mundo de agora. Alguém me disse esses dias, não é? Ou eu li isso em algum lugar, a gente falando só dessa época, não é? Essa geração agora, mas não é essa geração agora que é perversa. Aonde há o ser humano? A geração passada produziu Hitler, pense nisso. A geração passada produziu Mussolini. A geração passada produziu Stalin. Essas três mentes mais diabólicas que já existiu. Nós estamos lá com o norte-coreano, sempre ameaçando o mundo de jogar bomba lá, o Pyongyang, alguma coisa lá. Você entendeu? Não é essa geração, é o mundo, é o ser humano. Os dias não são fáceis. A gente precisa, como pais, orar para acobertar os filhos. Acobertar os nossos filhos. Cuidar da nossa vida espiritual. Então veja, os dias, não é esses dias de agora, é os dias de sempre, são maus. A nossa luta é constante. Se a gente vacilar no momento, o diabo entra. Então, por que a gente precisa estar firme? Porque os dias são maus. O diabo não sabe o teu futuro. O diabo não prevê o futuro, mas ele lê os sinais. O diabo não sabia onde Jesus iria nascer, mas ele estava lendo os sinais por intermédio das profecias que estavam acontecendo. E o diabo quis matar Jesus já na infância. Por quê? Porque ele sabia do projeto que haveria no mundo através de Jesus, a redenção. Então escute uma coisa, aqui tem gente com profecias, aqui tem gente com palavras, com promessas, e o diabo quer roubar isso. Então ele prepara laços, embaraços, situações que a gente nem imagina, para nos tirar da firmeza. Porque se nós vacilarmos, nós perderemos o propósito que Ele tem para nós. Eu quero falar mais disso domingo, inclusive. Por que a gente precisa estar firme? Porque os dias são maus. Não quero assustar você aqui para andar sempre assim, repreendendo, expulsando. Mas a Bíblia diz que a nossa luta é constante.
que a nossa luta é diária, é permanente, que existe todo um principado das trevas, querendo nos afastar de Deus. Meus irmãos, e pode ver, tem mais pessoas que aparecem para nos tirar da igreja do que para nos trazer. Tem mais vozes malignas para dizer assim, ó, o que tu faz lá? Do que aquelas para dizer assim, ó, vamos para um grupo de oração. A igreja tem grupo de oração de terça a domingo. Vamos lá orar com a gente. Vamos lá separar um momento para orar. Mas vozes, e-mails, mensagens, WhatsApp, telefones, para tirar você da firmeza dos caminhos de Deus, aparece muito. Na verdade, o ser humano, ele é mais permeado por vontades negativas do que por vontades positivas. A gente tem mais vontade de parar do que seguir, porque a nossa natureza pecaminosa nos puxa para baixo. A gente tem mais vontade de parar, de entregar, do que seguir. Por isso que a gente precisa estar firme. Então escute uma coisa, querido, há uma necessidade de estarmos firmes no Senhor. Segundo, por que precisamos estar firmes, devemos estar firmes? Porque só estando firme é a única maneira de alcançarmos a vitória. Nós estamos numa maratona e você ou eu paramos no meio do caminho, nós não vamos ter êxito. Nós só vamos ficar na vontade. Estar firme é a única maneira de obtermos a vitória, de chegarmos lá, de ultrapassarmos a linha de chegada. É só estando firme. Então, nesta tarde, diga para você mesmo, mantenha-se firme. Diga para você mesmo, eu preciso estar firme. Aponte para o seu irmão, diga firme. Melhore seu aplauso ao Senhor, vamos lá. Escute uma coisa, para mim, o nome de Jó deveria ser firmeza. O nome de Jó, para mim, deveria ser firmeza. A tradução da vida desse homem é firmeza. Dr. Schneider escreveu um livro muito interessante sobre os propósitos de Deus, né? O homem, como é que é o nome do livro? É sobre alguma coisa sobre o propósito de Deus, o homem, alguma coisa assim, não é? E ele trata muito sobre Jó, muito interessante. Para mim, Jó deveria, os desafios de uma vida com Deus, obrigado, os desafios de uma vida com Deus. E ele trata muito sobre Jó, a temática de Jó é uma temática extraordinária. Quando você vê Jó, esse homem, ele tem que ter na sua essência firmeza. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a maioria de nós, quando chega, no nosso caso dos homens, irmão Adão, pastor Arnoldo, o Leandro, o Léo, outros homens que aqui estão, os que são casados, quando chega a questão da esposa, isso mexe com a gente, não é? Isso mexe com a gente. Quando né, acontecem situações que envolvem a esposa, isso mexe com a gente. Sabe? Isso mexe conosco. A gente, olha, qualquer situação que eu passar na vida, para mim é fichinha. Mas afeta a minha esposa, isso me afeta muito. Isso me afeta muito. Eu sou da estrutura de que, para mim, olha, eu nem posso se eu não coma. Mas se eu ver ela comer, eu estou alimentado. Quem anda comigo sabe que eu insisto com isso e eu sou assim. Se ela comer, eu estou feliz. Se eu comer e ela não, eu não comi. E eu tenho negócio de comer se ela não comeu. Isso me afeta bastante. Olha, alguém pode me xingar e dizer o que for de mim, mas mexe com a minha mulher, com as minhas filhas, aí você vai ver o Satanás, pode ter certeza. Eu disse para um cabra um tempo desse, que é um amigo, a sua mulher não cruza o meu caminho, porque ela vai ver o Satanás. Ela disse coisas para minha mulher que não deveria. Se ela é machona, ela vem falar comigo. Sabe? Rapaz, Deus o livre. Você entendeu? Então veja, chega um momento que isso nos afeta, a questão da família. Meus irmãos, os amigos de Jó vieram, e suposto amigo, e cravaram nele.
ele firme. Eu admiro Jó porque o diabo veio e toca na esposa para influenciar ele, você entende? E o cara aguenta firme. Ele disse, não, eu não posso, eu não vou parar. Quem sabe se fosse a maioria de nós diríamos, minha mulher tem razão. Minha mulher tem razão. Eu acho que deu para a gente isso. Muitos homens saem da igreja porque a mulher conduz eles. Muitos homens ficam na igreja porque a mulher diz, fica na igreja. Se a mulher falar assim, sai, ele sai. Ele não tem firmeza. Jó é esse homem de que, escute uma coisa, ele é um homem firme, porque a mulher chega assim para ele, sabe de uma coisa? Amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe, a última instância de confiança, de suporte, de apoio, era a mulher dele. E a mulher chega e diz assim, amigo, acabou para você. Não tem mais o que fazer, Jó. Pelo amor de Deus, você não está vendo a desgraça na tua vida? Porque nós somos assim. Nós somos ainda esse ser humano dessa época e da idade medieval, que tudo que acontece na vida quer atribuir alguma força espiritual. Fura o pneu, é um pecado, é um satanás, é um diabo que apareceu. Porque não furou o pneu porque a gente está na rua. Qualquer pneu pode furar. É natural isso, não tem satanás, não tem um diabo, não tem um pecado. Acontece isso. Ia caminhando, deslizou, vacilou, porque isso quer dizer alguma coisa, porque vacilou, porque isso é um sinal. Não, está na rua, a gente está arriscado a tropeçar. A gente tem esse pensamento medieval que tudo atribui ao espiritual. E tem coisas que não é, embora algumas são. Meus irmãos, e a mulher de Jó chega para ele e diz assim, meu amigo, você não está vendo que a sua vida está desgraçada? Você não tem mais amigos, você não tem mais filho. A gente não tem mais nada nessa vida. Tu está numa lepra braba aí. Deus te abandonou, todo mundo te abandonou. Você tem que se entregar mesmo. Pega uma corda e se enforca. Deus te deixou, Deus te abandonou. Todo mundo te abandonou. Olha, precisa mais de algum sinal para isso? Para saber que você não tem mais Deus na tua vida? Eu admiro Jó, porque ele é um homem convicto. Ele é um homem firmado, mesmo com seus questionamentos. E é isso que eu quero também dizer para você. Estar firmado não quer dizer que você não sofra, não quer dizer que você não chore, não quer dizer que às vezes você supostamente tenha a ilusão de brigar com Deus, porque a gente não briga com Deus, né? Deus está lá em cima, a gente só acha que briga, a gente supõe que briga, a gente supõe que xinga Deus não é afetado por isso, você entende? É a mesma coisa que eu chegar para o jornalista que está lá na televisão e dizer assim, ou para o político, seu ladrão, você está dizendo aí é mentira. Ele não está afetado. Se eu não dizer para ele diretamente, ele é bobagem. Eu estou só supondo que estou dizendo. Sabe? Deus está lá em cima. Mas às vezes para nós isso nos causa um bem-estar. Supor que a gente está brigando com Deus. Senhor, o Senhor não está me ouvindo. O Senhor não está me vendo. Cadê o Senhor que não me responde? Cadê o Senhor que não interviu nessa situação? Cadê o Senhor que está calado? E a gente parece que está brigando com Deus. E Deus está lá. Tadinho, né? Bichinho está lá. A gente está lá brigando sozinho, achando que Deus está sendo afetado por isso. Mas isso de alguma maneira faz um bem-estar para nós. Não quer dizer que você esteja firme, que você não sofra, que a gente não chore, que a gente não pense em voltar atrás às vezes, que a gente não se abata em algum momento. Não quer dizer que você esteja firme, é que, né, você está lá, né, está lá no luto, e está lá, não, eu estou muito bem. Não, sente. Fiz o velório da minha mãe e eu sentia. Eu não precisava fazer um escândalo, né? Eu fiz nesse altar o velório dela, estava em luto. Eu não precisava fazer um escândalo, porque não é da minha natureza. Querer morrer, desmaiar. Não, o que eu podia fazer, né? Quando eu cheguei em casa, uns dias depois, uma semana depois, já disse aqui para vocês, eu cheguei em casa um dia depois do culto, e já fui lá em direção ao quarto dela e me dei conta que ela não estava mais. Aí me sentei no canto e chorei. Foi o meu luto. Você entendeu? Não que a gente não sofra, a gente sofre. Estar firme não quer dizer que você às vezes supostamente
Presuma que esteja brigando com Deus, que você chore, que você se abale, que você diga: onde está o Senhor? Que você diga: cadê as promessas de Deus? Não quer dizer, porque quando você vai ver a vida de Jó, você vai ver os seus muitos questionamentos no aspecto de Deus, no aspecto das promessas, de quem ele era, por que ele não se movia. Mas no momento crucial, que envolve uma parte dele, que é a mulher, ele diz assim: você fala como uma doida. Esse é um homem, para mim o nome de Jó deveria ser firmeza. Esse é um homem de estrutura, sabe? É mamãe que papai coloca a faca no pescoço dela e diz assim: ou tu sai da igreja, eu te degolo. E nós sentados assim chorando, e ela: pois então degola. Eita doido, eu não vou servir um Deus de uma mulher dessa. Isso é mulher, gente. Não é mulher que anda por aí fofocando a casa dos outros, não. Isso é mulher de Deus, você entende? Ele aqui com a faca e nós olhando assim, ele: se tu não sair da igreja, eu te degolo, Maria. E ela bem calma assim, os olhos fechadinhos assim, ceguinha: pois então degola, pode passar faca, porque do meu Deus eu não deixo, porque Deus eu não deixo. Você entende? Isso é firmeza. Quando é no momento crucial, todo mundo querendo tirar a sua fé, você diz assim: eu aceitei foi Jesus, eu sirvo a Jesus, meu compromisso acima de tudo é com Jesus. Se meu pai não vai, se meu irmão não vai, se meu amigo não vai, não impeça a mim, porque eu estou firme nos caminhos do Senhor. Isso é importante. Próximo item: por que a gente precisa estar firme? Porque os outros dependem da nossa firmeza. Meus irmãos, não que a gente queira ser suporte para os outros, mas inevitavelmente alguns são. Nem todos serão, mas alguns são. Tem pessoas que muita gente se espelham neles. Começa pelos seus filhos. Você imagina se lá em casa eu disser assim para as meninas: não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de Deus, vou para o mundo. Meus irmãos, dificilmente minhas meninas poderiam seguir. Pode, é bem provável, porque elas já conhecem a fé, mas não é fácil. Só se está muito arragado mesmo. Eu acredito que sim. Isso aconteceu lá em casa, mas eu já estava muito bem arraigado, porque eu cresci no sofrimento. Minhas meninas ainda não passaram por isso. Elas vão ter que passar o sofrimento dela para se estruturar mais. Quem não passa por sofrimento tem pouca estrutura. Vai ter que passar os seus para poder ter estrutura, além da fé. Como é que seria isso? Se chegasse domingo e eu dissesse assim: eu vou ficar vendo novela, eu vou ficar vendo Faustão, dificilmente elas viriam. Eu preciso estar firme, porque tem gente que depende de mim. Você tem uma família que depende de você. Então às vezes a gente não luta só por nós, mas por outros que estão à nossa volta. A gente não anda por aí dizendo bobagem, porque as nossas falas podem afetar os outros. Então a gente precisa cuidar o que diz, com quem se reúne, com quem conversa, porque as nossas falas podem afetar uma família, uma igreja, uma sociedade, uma comunidade, e fazer um estrago terrível. A gente precisa estar firme, porque tem gente na sua célula que, se você se desviar, poderão se desviar também. No seu grupo de oração, se você disser assim: ó, larguei, eles também podem largar. Na sua equipe de louvor, de dança, se parar, também poderão parar. Poucos são aqueles que têm a resistência de dizer: não importa, eu vou. A maioria são influenciados. A gente precisa estar firme, porque tem gente que ainda depende de nós. Tem que chegar um momento de que, a começar dos nossos, ele não precise mais da gente, que eles caminhem por eles mesmos, que eles tenham experiências com Deus de tal maneira que nada os abale e que eles mantenham firmes. Mas ainda há um momento que tem gente que depende da nossa firmeza para com Deus. Eu conheço muitos pais que disseram para mim assim: pastor, houve dias na minha vida de eu ter que trabalhar em 3 empregos, de eu
passar aí 24 horas, 70 horas trabalhando, me quebrando, porque eu precisava sustentar meus filhos. Sabe, esses homens, essas mulheres, que eles fazem algumas coisas, não fazem por eles, eles fazem por alguém que eles têm estima, que eles consideram. Então, a gente fica firme, não só por nós, mas também por outros que estão à nossa volta. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com uma alegria. Deixa eu encerrando. Como nos manter firmes? Como é que a gente se mantém firme, pastor? Como é que a gente se mantém firme? Qual o caminho que a gente toma? Quais são as chaves? Quais são os segredos? Como é que eu faço isso? Primeiro, eu quero que você traga à memória as suas experiências anteriores. Quem aqui tem experiências com Deus? Quem já teve experiências com Deus? Quem já viu Deus mandar chuva no deserto? Quem aqui de vocês já viu o anjo guardar você da morte? Quem já viu aqui situações onde você não tinha saída e Deus providenciou uma saída? Quem de vocês diz assim: agora eu vou me acabar, agora não tem mais o que fazer, agora dessa vez eu vou perecer? E Deus veio com um grande livramento e agiu por você. Situações que humanamente não tinha como se resolver, mas de alguma forma houve uma intervenção divina e Deus resolveu por você. Como é que a gente se mantém firme? Quando a gente traz à lembrança aquilo que me dá esperança. As experiências de outrora, elas servem para me manter firme. Então escute uma coisa, meu irmão: lutas, provações não são para nos destruir. Ontem ou hoje eu vi aquelas propagandas que entram no YouTube, que as propagandas pagas desses cursos. E não sei se você viu, a mulher diz assim: eu vou ensinar você como é que você vai montar uma horta na sua casa. E ela mostra um pé de alecrim. Não é se você viu essa propaganda no YouTube, um pé de alecrim e um ramo bem comprido. Ele diz: olha, esse galho aqui está sozinho aqui. Como é que a gente faz para esse galho ficar como esse aqui, que está todo grande assim, cheio de outros galhos? Ela pegou uma tesoura e disse: é só podar, é só cortar. Quando você corta o galho de alecrim, em qualquer lugar ali, ele vai abrir, ele vai brotar muitos outros galhos. Então a poda não é ruim, é para crescimento. Então quando nós somos podados, cortados, não é para você se jogar para as lonas. Quando passamos por lutas, provações, situações difíceis, na verdade é para o nosso crescimento, é para a gente receber resistência, é para a gente perceber que estamos sendo provados. Não, eu vou crescer com isso. Na verdade a poda não é porque Deus não nos ama, Deus está nos cortando, nos rejeitando. Não, Deus está nos podando para nos deixar bonito, para frutificarmos, para crescermos, para avançarmos. Então quanto mais você é provado, você é podado, você vai adquirindo experiências. Você vai dizendo assim: eu já passei por esse caminho, eu sei quais são as curvas dessa estrada. Eu já passei várias vezes estando por essa estrada, porque eu sei onde é que tem um buraco, eu sei onde é a curva, eu sei onde é aquilo. Então quanto mais você anda por uma estrada, mais você vai adquirindo experiências. Você vai saber, aquela curva é perigosa, você não precisa nem mais ler as placas, porque te deu experiência ter andado várias vezes. Quanto mais você sobe uma subida num carro, e você que tem medo, e quanto mais você enfrentar o medo, mais você vai adquirir resistência, coragem. Vai chegar um momento que você vai subir a ladeira sem nenhum tipo de medo. Então, experiências me dão firmeza. Você conhece o Deus a quem você serve, você tem experiências com Deus. Meus irmãos, essa igreja já passou por muitos ventos e continua no mesmo lugar. Já passou pastor, já entrou pastor, já passou gente, já disseram isso e aquilo, e a gente continua no mesmo lugar. Você sabe por quê? Porque isso nos dá mais a experiência,
Nós estamos mais firmados em Deus. Quanto mais nos batem, mais a gente cresce e se firma no Senhor. Você pode aplaudir a Ele. Faça isso com alegria. Toda experiência produz esperança. Você diz: eu já passei por isso, eu terei esperança que vencerei. Guarde isso no seu coração. Por fim, tenha esperança nas promessas de Deus. As promessas de Deus ditas a você não vão falhar. Então, como é que eu me mantenho firme? Tendo esperança nas promessas de Deus. Deus disse uma coisa, eu vou esperar nele. Quando você espera em Deus, você aguenta firme. Quando você espera de Deus, quem espera de Deus não cansa. Meu amado, se Deus te disse algo, se mantenha firme. Olha, pode parecer o contrário, sabe? Pode até piorar a situação. Deus diz assim, ó, eu vou te dar um dia de sol. Aí vem uma tempestade. Não corre, meu irmão, não te apavora. Deus vai te proteger. Deus vai te honrar. Deus diz assim, ó, eu vou te prosperar nessa terra, meu filho. Eu vou te honrar nesse lugar. E de repente, você perde o emprego. Tem uma coisa errada. Onde é que está meu pecado? O que houve? Deus esqueceu de mim? É bem assim, sabe? É bem assim que acontece, para querer mostrar o contrário. Se Deus prometeu, tenha esperança na promessa de Deus, porque quando a bênção vier, vai ser sacudida, recalcada e transbordante. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Se coloque em pé nessa tarde. Eu quero dizer a esse povo que está aqui nessa tarde, aos irmãos que estão acompanhando esse culto, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes no Senhor. Meus irmãos, mantenham-se firmes no jejum. Mantenham-se firmes na oração. Mantenha-se firme na célula, seja presencial ou online. A igreja aqui, nós temos vários dias de oração. Escolha um dia para você vir orar. Mantenha-se firme no culto da sexta de tarde. Sabe como é gratificante quando a gente vai formar pessoas na nossa escola aqui na igreja, nos cursos, que alguns podem dizer, houveram dias difíceis. Eu pensei em parar o curso. Eu pensei em parar a escola, eu pensei em desistir. Tiveram noites de inverno, dias que eu não tinha passagem para vir, que eu não tinha dinheiro, que eu estava doente, que eu estava cansada, que muitas vozes me disseram, para, desiste, isso não é para ti. E eu segui, e eu me mantive firme. Hoje eu estou aqui me graduando, estou aqui recebendo um diploma, estou aqui sendo coroado pela conclusão do curso. Isso é gratificante. Igreja do Senhor, haja o que houver, se mantenham firme, porque vai chegar um dia que nós vamos estar diante do trono branco, com o Senhor Jesus assentado nele, e a Bíblia diz que nós seremos coroados, que nós seremos coroados. Nossas ações serão provadas como um fogo, e se for de ouro, serão mais purificadas ainda, e nós receberemos uma coroa incorruptível. Então nessa tarde, guarde esta palavra do Espírito Santo, haja o que houver, se mantenha firme, porque fiel é aquele que prometeu, e fiel é aquele que cumprirá a sua palavra, a sua promessa. Espírito Santo de Deus, eu te adoro nessa tarde. Ora bacandaramas, ora bacandaramaia. Que o teu povo possa estar firme, que a tua igreja possa estar firme, Senhor. Que a tua igreja possa estar firme. Pode cantar, pastora Graça. Que o teu povo que está acompanhando esse culto possam estar firmes no Senhor. Que a tua igreja se mantenha firme, meu Pai, com todas as lutas, provações, mas que o teu povo se mantenha firme. Diga ao Senhor, cante, declare nessa tarde. Se você pode, levante as suas mãos com firmeza, diga a Ele.
ao Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Vamos lá, adoradores, vamos firmes no Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Mais uma vez, chega ao Senhor com alegria. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Aleluia. Amém. Amado Senhor, que o teu povo possa estar firmes no Senhor, na força do seu poder, na sua palavra, na sua presença. Que eles possam estar todos os dias sustentados no Senhor. E venceremos em nome de Jesus. Digam que assim seja. Vamos receber a pastora Vera com palmas bem fortes, com uma alegria para o Senhor, porque o nosso Deus merece. Mais forte, melhore o seu aplauso ao Senhor com uma alegria.